nosso primeiro encontro, isso mesmo, nosso primeiro encontro do canal Inclusão em Ação. E a abordagem será referente às habilidades cognitivas. O que são habilidades cognitivas? Habilidades cognitivas são habilidades aprendidas que ajudam o sujeito a melhor se desenvolver, a conseguir realizar atividades mais complexas. Dentro das habilidades cognitivas, nós temos discriminação auditiva, discriminação visual, a questão da memorização, a questão da atenção, a parte de encadeamento de ideias, a relação grafema e fonema, que envolve a parte de consciência fonológica e muitas outras habilidades. E nesse momento nós estaremos trabalhando com 4 atividades, isso mesmo, hoje 4 atividades que vão desenvolver algumas habilidades e que são sugestões para vocês nesse momento de atendimento remoto. Então, diante, da nossa realidade da pandemia, nós vamos aqui apresentar algumas ideias para que vocês possam desenvolver habilidades cognitivas nos seus alunos nesse atendimento remoto, ou seja, online. Inicio com a primeira atividade. A primeira atividade, ela tem como início a leitura de um livro e depois um trabalho de consequências. No trabalho com a leitura do livro, inicialmente eu coloquei uma folha escondendo o fundo do livro, a capa do livro, ou seja, a criança ela teria que me falar o que ela está vendo inicialmente. Isso constitui um disparador de elemento surpresa, que a criança ela já começa a se envolver no livro antes mesmo de abri-lo. Então, na capa, eu usei primeiro uma cobertura maior, eu fui diminuindo até que ela pudesse visualizar com maiores detalhes a capa do livro. Após ela vai falando os elementos, tô vendo um chifre, tô vendo uma língua, tô vendo uma capa, tô vendo letras, a criança ela vai falando isso para você nesse atendimento remoto. Você conta então, para a criança, se ela consegue, ela já tem domínio da leitura, ela pode ler o título, senão você lê para ela, o autor, ilustrador, a editora, é importante que a criança tenha esse contato. E você começa a leitura do livro. Eu não vou ler o livro totalmente, mas é um livro que é uma graça, é o boi da cara de todas as cores, tá? Ele é muito lindo esse livro, muito envolvente, as crianças gostam porque também envolve a parte de musicalidade. E ele começa assim: vamos brincar com versos e música? O boi da cara preta está com muita vontade de se divertir com você. A música verdadeira do boi é assim, lembra? Ele tem a cara preta, faz careta. Vamos cantar juntos? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Não, 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 coitadinha, ela é medrosa, porém é bem bonitinha. Você precisa usar esse livro? Não, você pode usar um outro livro e adaptar essa atividade da parte de habilidades cognitivas que a gente vai estar conversando aqui. Quando você trabalha o livro, você já trabalha com habilidades cognitivas, você trabalha com sequência de ideias, você trabalha com a parte de encadeamento de ideias, com vocabulários, palavras novas que às vezes são desconhecidas para nós e para a criança também. Então você já está trabalhando essa parte de organização do pensamento. E como complemento, tem essa atividade aqui, de sequências de cores. Então eu vou abrir aqui. Qual que é a ideia? A criança, você mostra para a criança, eu vou começar com uma sequência menor aqui. Você mostra para a criança, ela olha a sequência, então nesse caso, amarelo, rosa e rosa. Você abaixa, conta 1, 2, 3, 4, 5 segundos e a criança tem que repetir o que ela viu. O que essa atividade faz? Ela trabalha com a questão de atenção e memória principalmente. Então aqui, vai aumentando a sequência. O que essa atividade então de sequências de cores vai trabalhar? Ela vai trabalhar com memória, com ritmo,
com discriminação visual e com a parte de concentração, tá bom? Agora nós vamos para a nossa atividade número 2. Então eu tenho aqui um painel imantado que eu tinha em casa, retirei as coisas que tinham nele e coloquei para os atendimentos online com as crianças, e tenho mais um envelope, né, que eu construí, que o tema é Detetive das Formas Geométricas. Nesse envelope, o que tem dentro do envelope? Eu tirei aqui para ficar mais fácil o manuseio, mas dentro dele tem a forma geométrica triângulo, o círculo, o retângulo e o quadrado, tá? Então, a partir dessas formas, qual que é a gente brinca então, né, com uma lupa assim, que nós somos os detetives das formas geométricas, e a criança tem que, uma por uma, observar na sua casa, onde ela está, seja no quarto, seja na sala, seja na cozinha, o que tem à sua volta que representa a forma geométrica falada. Então a gente coloca lá, forma geométrica, a gente talvez comece com as mais fáceis, com o quadrado. O que tem como quadrado? A criança muitas vezes fala, o biscoito, o guardanapo, ela vai verificando dentro do contexto dela o que tem. O professor pode fazer, que está atendendo, né? O professor que está fazendo esse atendimento pode fazer isso também dentro do seu contexto, para trabalhar junto com a criança, tá? Não precisa ser só a criança. Depois, a forma retangular. Então a criança vai falar, o celular, o livro, o caderno, você também pode ajudar. Triângulo e retângulo. O que essa atividade trabalha? Ela trabalha a parte de contextualização. Então a criança está percebendo as formas geométricas, é um conteúdo, né, que é de escola, e ela está contextualizando o seu dia a dia, certo? Depois desse trabalho, o que dá para fazer? Ainda a gente tem o que é o que é. Como foi trabalhado algumas características dessas formas geométricas, você leva lá para a criança o que é. Então eu vou ler aqui para vocês. O que é? Forma geométrica com 2 lados menores e 2 lados maiores. Então a criança tem que pensar e falar. Ela vai falar talvez lá certeiramente, né? O retângulo. Então você mostra para ela que realmente está correto. E assim você pode fazer com o triângulo, né? O que é? Forma geométrica com 3 pontas. E daí, com a resposta aqui, triângulo. O que é? Forma geométrica sem pontas, que não tem nenhuma ponta. Círculo, muito bem. E mostra o círculo. E o que é, por fim, forma geométrica com 4 lados do mesmo tamanho. Quadrado. Você mostra o quadrado para a criança, tá? Essa atividade aqui do detetive das formas geométricas vai trabalhar a questão de classificação, de comparação, de identificação e a contextualização, né, das formas geométricas no meio em que a criança está. E as habilidades trabalhadas são discriminação visual, a interpretação de texto, o raciocínio lógico, a flexibilização de pensamento e o foco atencional. Ok? Espero que vocês tenham curtido. Atividade 3. Então, a atividade 3, ela está nesse envelope aqui e chama-se Boneco Maluco, isso mesmo. A gente pode trabalhar com a questão das cores e das formas geométricas. E como que a gente faz para montar então esse boneco maluco online com a criança? Então você fala assim, a gente vai montar, a proposta é a montagem de um boneco maluco, como que você gostaria de iniciar? E a criança, vamos iniciar pela cabeça. Qual forma geométrica que você quer usar para fazer a cabeça? Nos atendimentos que eu tenho feito, normalmente a criança escolhe o círculo maior azul, mas poderia ser um outro, poderia ser um menor. Então vamos fazer aqui com algo diferente do que a gente tem visto. E agora, para fazer o pescoço,
Ah, o pescoço dá para utilizar um retângulo, a criança mesmo vai te dando ideias. E os braços? Ah, o retângulo azul e o retângulo amarelo. E as pernas, como que eu posso fazer? Ah, para uma perna usa 2 amarelos, quadrados amarelos, e para outra perna, a criança que vai te falando, usa mais 2 amarelos. E você vai fazendo um boneco maluco com ela, tá? Ah, vamos fazer um chapéuzinho no boneco? Vamos! O que você vai escolher para fazer o chapéu? Ah, eu quero escolher um triângulo. Então, vamos escolher qual triângulo? Ah, o amarelo. Então, você pega o amarelo e coloca aqui. Depois que está pronto, você pode falar assim, se a criança quer fazer um chão, ela vai escolher de repente lá, eu vou escolher um quadrado vermelho, retângulo vermelho e mais um quadrado vermelho para fazer o chão, tá? E depois você pode fazer um processo de contagem com ela. Então, como? Ah, quantos quadrados você utilizou? A criança vai contar, você pode ajudá-la, né, nesse processo. E você também pode utilizar-se do numeral, né? Colocar o numeral aqui em cima, quantos que foram, para a criança já fazer esse reconhecimento dos números também. Então esse trabalho aqui é muito legal, até porque depois disso a criança pode inventar uma história para esse boneco maluco. E o que você trabalha então desenvolvendo essa atividade? Você trabalha com a questão do esquema corporal, você trabalha com a organização espacial da criança, com planejamento e foco atencional. E quanto aos conteúdos, você pode trabalhar classificação, tanto de cores quanto de formas geométricas, contagem de peças e relação número-quantidade. É isso aí, espero que você tenha gostado. Nós vamos para a atividade número 4, isso mesmo, atividade número 4, e nós vamos trabalhar com o que é, ok? Aqui tem o que é e rimas, mas a gente vai trabalhar especificamente com o que é. Então o primeiro é, o que é, quando a gente fica em pé, ele fica deitado, e quando a gente fica deitado, ele fica em pé? A criança pode ter um tempinho para pensar sobre isso. Você pode repetir 1, 2, 3 vezes se for necessário, para que ela possa fazer as conexões necessárias, certo? Se ela vai tentar adivinhar, falar, hipotetizar de alguma forma, e você pode, então, se ela não acertar, você pode mostrar as 3 opções para ela. Então, o que é, quando a gente fica em pé, ele fica deitado, e quando a gente fica deitado, ele fica em pé. E você mostra as opções. A criança olha, pá, pé e pote, e ela vai ter que relacionar o contexto da pergunta com a imagem. E provavelmente ela chegue na resposta pé. Caso não chegue, não tem problema, você leva a criança, media, né, a ponto que ela consiga entender que a resposta correta é o pé. O trabalho com o que é, o que ele vai desenvolver? Ele desenvolve conceitos, contextualização de elementos por meio de informações e acessa a nossa parte criativa, ok? Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal, se gostaram dê um joinha, ok? Um grande beijo para você e até mais!